Olá, oração da madrugada. Estou orando com o Salmo 101. Ele foi escrito pelo rei Davi. Davi foi rei de Israel e reinou 40 anos, um homem de muitas experiências com Deus. Ele, além de ser rei, governante de Israel por 40 anos, também tinha muitos outros dons. Ele era cantor, compositor e tocava instrumentos. O Salmo 101 é, portanto, um cântico, uma declaração. Enquanto o Salmo 102 é uma oração que expressa a coletividade, o espírito e a vontade nacional, o Salmo 101 é uma oração individual, devocional e pessoal. É o salmo que lembra o pacto de obediência e fidelidade que Davi fez com Deus, que nós cristãos também temos que lembrar deste pacto, o pacto que nós também temos com Deus. O nosso pacto é o pacto com Deus, porque Deus fez pacto conosco. O nosso pacto com Deus é exatamente porque Deus tomou a iniciativa de fazer pacto conosco e temos que levar adiante este pacto. Pacto de aliança. A nova aliança do meu sangue, disse Jesus. Deus enviou Jesus Cristo, o seu Filho, enviou ao mundo para salvar todo aquele que crê. Portanto, o nosso pacto é o pacto que Deus fez conosco por intermédio de Cristo Jesus. O Salmo 101 lembra exatamente que o cristão tem que viver esse pacto. O verso 1, cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor, cantarei. Davi diz que vai viver cantando a bondade e a justiça de Deus. E somente a bondade e a justiça de Deus, porque a verdadeira bondade, a verdadeira compaixão e a verdadeira justiça estão somente em Deus. Misericórdia, compaixão e justiça de outras fontes não são verdadeiras, porque a fonte verdadeira da compaixão e da justiça é Deus. E exatamente essa compaixão e justiça aqui do verso 1, que o salmista Davi diz que vai cantar. Ele diz que seguirá a vida cantando. Quando fala em cantar, fala de adorar, fala de celebrar, fala de glorificar, fala de tirar de coração, do mais íntimo do coração, aquilo que se tem em relação a Deus. Nós cantamos a Deus. Vivemos épocas em que há muitas músicas, muitas opções, músicas para todos os gostos, músicas principalmente que se inspiram na humanidade. As músicas do nosso tempo, elas são músicas em que o ser humano está no centro. O homem é a centralidade. O salmista Davi, o rei Davi, sabia muito bem que os cânticos dele, a centralidade, teria que ser em Deus. Por isso ele diz, eu vou cantar a misericórdia e a justiça do Senhor. E somente a ti, Senhor, cantarei. Tu é o centro do meu cântico, é o centro da minha adoração, é o centro do meu louvor. Hoje
é muito difícil, inclusive, escolher cânticos para cantar na igreja. É muito difícil. Cânticos espirituais para cantar na igreja é muito difícil, porque a centralidade das músicas é o próprio ser humano e não Deus. Por isso que muitos preferem cantar os hinos mais antigos dos hinários. A minha igreja, a Igreja Cristã Evangélica do Brasil, a ICEB, dá preferência aos cânticos do seu hinário, os salmos e hinos. Porque eles refletem Deus, a centralidade deles é Deus. Diferente dos cânticos, das melodias, das músicas, e no meio evangélico, muitas músicas gospels, são feitas com o fim comercial, onde a centralidade, em grande parte, é o próprio ser humano. E se falando de música no sentido geral, música como cultura, música como expressão cultural, aí fica mais difícil, porque as músicas, elas expressam coisas que não são agradáveis a Deus, expressam a sexualidade. E não somente isso, as músicas de hoje, elas expressam a depravação sexual da natureza humana. Mas Davi sabia muito bem que ele deveria cantar cânticos que expressassem Deus. Como ele diz, eu vou cantar é a compaixão de Deus e também vou cantar a sua justiça. Cantar a compaixão de Deus é dizer que Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é compassivo, Deus é cheio de compaixão. E cantar a justiça de Deus é dizer que Ele é justo, é dizer que Ele disciplina, é dizer que Ele é zeloso. O verso 2: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Oh, quando virás ter comigo? Ele sabe que Deus é perfeito. Ele sabe que o caminho da perfeição é em direção a Deus. Mas ele sabe que não pode andar em direção a Deus se Deus não vir em direção a ele. Porque se ele andar em direção a Deus sozinho, ele vai andar e não vai encontrar. Para que ele ande em direção a Deus, precisa primeiramente que Deus venha em direção a ele. Primeiro passo do encontro do homem com Deus é o próprio Deus que dá. É Deus que toma o primeiro passo em direção ao homem e depois o homem pode caminhar em direção a ele. E ele sabe bem disso e expressa no verso 2: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Eu vou ficar atento que existe perfeição. Esse tempo em que nós vivemos é tempo de relativismo. Vivemos um relativismo que caminha para o absoluto, relativismo absoluto, que não existe certo e errado, que não existe moral de Deus, que não existe ética de Deus. E o homem, o ser humano, está vivendo a maior depravação já vista na história da humanidade. Distanciamento quase que chegando ao absoluto. Um afastamento quase que absoluto de Deus. Mas o salmista diz: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Eu vou atentar para esse caminho, eu vou lembrar desse caminho, eu vou andar nesse caminho. E aí ele faz uma exclamação estrondosa: oh, quando virás ter comigo?
Venha ao meu encontro, Senhor. Venha ao meu encontro, para que eu andando nesse caminho te encontre. Eu quero encontrar o Senhor. Eu quero, Senhor, ter sabedoria para encontrar ao Senhor. Eu quero ter sabedoria para viver na palavra do Senhor. Eu quero ter sabedoria para andar nesse caminho em direção a Ti. Eu quero ter sabedoria para governar a nação. Eu quero ter sabedoria para administrar os recursos desta nação. Eu quero ter sabedoria para governar de tal maneira que esta nação seja bem-sucedida. E aqui está uma oração que os governantes deveriam fazer: buscar em Deus sabedoria para gerir a nação, para governar a nação, para conduzir a nação no caminho e no rumo segundo a vontade de Deus. E ele diz: atentarei sabiamente para viver segundo a sua vontade. Atentarei sabiamente para viver de modo agradável a Ti, Senhor, nos relacionamentos, nos meus relacionamentos com a minha família, com os meus parentes, com as pessoas. Eu quero sabedoria, eu quero atentar sabiamente para o caminho da perfeição. Eu sei que tem um alvo de perfeição, eu sei que tem um parâmetro, um paradigma que eu devo alcançar, e este paradigma é a minha motivação. A minha motivação é o paradigma da perfeição, é Deus. Eu não vou parar. Isso lembra o apóstolo Paulo, certa feita, escreveu: não que eu tenha chegado à perfeição, mas esquecendo das coisas que para trás ficam, olho para o alvo, caminho para o alvo, em direção ao autor e consumador da minha fé. Esse é o Espírito, esta é a mensagem dos versos 1 e 2. Este verso, Davi expressa que está determinado, é uma determinação intensa, não é apenas um desejo passageiro. É um desejo profundo, intenso e determinado para seguir a vida, buscando, atento, viver de maneira sábia, inteligente e habilidosa. Eu quero orar com este salmo. Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, eu me coloco aqui em oração nesta madrugada, orando com este salmo, orando com os versos 1 e 2 deste salmo, em que o salmista diz: cantarei a compaixão e a justiça de Deus, e somente a Ti cantarei, Senhor. É o sentimento do coração do cristão que tem profunda devoção para o Senhor, para louvar o Senhor. E neste mundo está cada vez mais difícil ao cristão até mesmo escolher cânticos de louvor e adoração para cantar no culto público, para cantar na vida diária, para cantar coletivamente, para cantar sozinho. Está muito difícil escolher cânticos evangélicos, cânticos espirituais, porque a centralidade deles é o ser humano. Ó Deus bendito, e em se tratando da cultura brasileira, as músicas são cada vez mais depravadas, de conotação e profunda depravação e de profunda veneração à sexualidade. Oh meu Deus, tenha misericórdia, tenha compaixão. Eu vou cantar, vou viver a vida cantando a bondade, a misericórdia e a compaixão do Senhor, para que se compadeça dessa situação, para que se compadeça primeiramente de mim, em minhas fraquezas. Meu Deus, no nome bendito de Jesus Cristo, seu Filho,
Eu também cantarei a sua justiça, diz o salmista, porque o Senhor é justo. O Senhor é zeloso. E o Senhor também é Pai que disciplina o seu povo. Eu vou cantar essa justiça do Senhor. Eu vou viver a minha vida cantando somente a Ti, porque sei quem é o Senhor. Oh, meu Deus, bendito, que situação é esta? Que situação é esta? Oh, meu Pai, quando é que o Senhor vem ter comigo? Quando é que o Senhor vem ter com esta nação? Quando é que o Senhor vem ter com os cristãos? Com a igreja? Quando é que o Senhor vem ter, ó Deus, com aquele que está ajoelhado e prostrado diante de Ti com o coração derramado diante do Senhor? Quando é? Pai, Pai Santo, que o Espírito do Senhor nos ajude a viver de maneira vigilante, de maneira atenta, que vivamos de maneira a vigiar, para que possamos viver sabiamente, procurar andar sabiamente em direção ao caminho daquilo que é perfeito, que é o Senhor. O padrão de perfeição na vida é o Senhor. O Senhor é o padrão de certo e errado. O Senhor é o padrão perfeito do que é reto e justo, do que é certo e errado. O Senhor é o padrão perfeito do que é azedo e do que é doce, do que é luz e do que é trevas. O Senhor é o padrão perfeito, mas os homens invertem, ó Deus, este padrão. A humanidade faz a inversão desses valores, ó Deus, porque elas querem anular, elas querem negar. Mas eu sei que há remanescente na terra, eu sei que a igreja do Senhor é o remanescente, a igreja do Senhor é o povo. Como disse Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a igreja do Senhor que vai atravessar gerações pós gerações, vai atravessar séculos e séculos, até a vinda de Jesus Cristo como Rei, como governante do mundo inteiro. Ó Deus, que a sua igreja possa estar despertada, que nós possamos estar despertados para viver sabiamente esses dias de muita dificuldade, esses dias de terríveis dificuldades. É no nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém.